Conseguiram ler? Eu sei que acho que é um pouco pequeno, porque a tela não é muito grande e o texto é um pouco comprimido. Mas, enfim. No texto fonte, o que está marcado em vermelho são as coisas que deram mais problema, obviamente, para fazer a localização. Quando você pega o texto original e compara com o que foi gerado pelo Google Translate, você vê que existem vários problemas sintáticos e semânticos ali. Coisas que não batem, quando você lê o texto você sente um estranhamento. A princípio você pensa, provavelmente a pessoa que traduziu esse texto não é um falante nativo do português brasileiro. Na verdade, o Google Translate não é falante nativo de nada, então ele nunca faz o serviço direito. E a leitura, esse texto, por exemplo, se fosse exibido no jogo, o jogador possivelmente entenderia o que está sendo dito, mas ele pensaria, esse texto está muito ruim. Ele é péssimo, na verdade. E ele é grande, ele é muito maior, por exemplo, do que o texto original. E pensando que muitas vezes, por exemplo, eu que faço muito localização de jogos para dispositivos móveis, o tamanho do texto muitas vezes é essencial. Você tem que preservar um certo número de caracteres ou um certo número de palavras. E o texto do Google Translate é enorme. Por exemplo, o original tem 55 palavras, o do Google tem 4 palavras a mais, o que pode fazer muita diferença na hora de colocar isso numa tela, num dispositivo móvel, por exemplo, ou no espaço que você tem para colocar esse texto. A tradução já não é tão ruim, mas ela também não deixa o texto fluido, como ele deveria ser, como está no original. Numa maneira que, no original, a gente vê que é como se fosse alguém dialogando diretamente com você. E a tradução não dá... Ela não é ruim, mas ela também não dá essa sensação de que há alguém dialogando comigo no jogo. Já o texto localizado, ele fica mais enxuto, ele fica mais elegante e ele fica mais simples. Então ele atinge os objetivos que a localização tem que ter, que é deixar um texto bom, enxuto e que represente e pegue a alma do que era do texto fonte e passe para o texto alvo. Então por isso que Google Translate não é uma ferramenta de localização. O Google Translate ele serve, por exemplo, para tirar algumas dúvidas, às vezes vocabulários que vocês têm, mas ele não serve para localizar o texto. Muitas vezes traduzir segmentos grandes acaba gerando monstruosidades, como vocês veem ali. Outra coisa que a gente observa muito, quem localiza jogos, eu localizo do inglês, do espanhol e do italiano para o português. E os exemplos que estão aqui são todos do inglês, porque é a língua da qual eu mais localizo para o português. Muitas vezes, quem desenvolve o jogo está preocupado muito mais no jogo em si do que no texto de dentro do jogo, no in-game. Então o que acontece é que muitas vezes, na hora de localizar, com o texto do jogo, existe muita inconsistência narrativa. A pessoa prestou muito mais atenção no desenvolvimento do software em si e não deu muita atenção ao texto que vai dentro do jogo, que é essencial. Caracterização de personagem também é uma coisa muito importante, porque muitas vezes algumas coisas não funcionam em português. Algumas qualidades que você vai dar para um personagem, alguma descrição que você vai dar para um personagem, para a nossa cultura, por exemplo, ela não cairia bem, ou ela daria um aspecto diferente ao personagem em si, que não casaria com a nossa visão do que aquilo seria. Então a gente tem que adaptar também como esse personagem é descrito na localização em português brasileiro. Às vezes existe indefinição de gênero que não é proposital. Então, por exemplo, muitas vezes na linha de texto a gente tem os diálogos. Só que nesses diálogos não há especificação, por exemplo, quem fala aquela fala. Então, por exemplo, para mim existe uma fala de alguém e por ter adjetivos e eu tenho que classificar, entre masculino e feminino, eu não sei o que fazer, porque não há indicação. Então, muitas vezes o desenvolvedor não se atém ao fato que nós, localizadores, nós não temos o jogo em mãos para jogar. E a maioria das vezes a gente nunca tem o jogo, porque por uma questão de não divulgar previamente, não vazar o jogo, questão de copyright, essas coisas, a gente não tem acesso ao jogo. Eu dificilmente já recebi um beta do jogo primeiro para jogar, para depois localizar.
Isso me aconteceu 2 vezes. E é muito difícil. Às vezes o que acontece, se a gente pedir com muito carinho e com muito esforço, são capturas de tela, para mostrar quais são os personagens, qual é o cenário, quando a gente tem dúvidas sobre esse tipo de coisa, então o desenvolvedor envia para a gente imagens e a gente pode ver. Mas o jogo dificilmente ele é jogado pela gente antes de localizar. E outra coisa que é muito importante de se prestar atenção no desenvolvimento de personagens, por exemplo, para jogos, é orientação de gênero, sexismo e misoginia. Isso a gente vê muito, e isso são questões que, por exemplo, podem impedir que o seu jogo seja lançado em alguns países. Se você tem um personagem, por exemplo, que é misógino, ou é heterofóbico, ou é sexista, ou se existe texto no seu jogo em que você fale de certos tabus, que para nós não são grandes tabus, mas, por exemplo, se o seu jogo está sendo localizado para um mercado japonês, às vezes isso pode causar um grande problema e o seu jogo não ser lançado lá. Então o localizador vai ser o cara que vai dizer para você, olha, no seu texto, no texto do seu jogo que você desenvolveu, tem coisas que, por exemplo, no mercado japonês são ofensivas. Vamos mudar? Isso pode ser adaptado dessa maneira, isso pode ser dito de outra maneira. Essas são algumas sugestões que eu tenho. Então é importante pensar nessas coisas também. São questões culturais que no jogo fazem muita diferença. Existem jogos que não puderam ser lançados em outros países, por exemplo, especialmente no Oriente Médio, porque continham coisas que ofendiam a cultura islâmica. Então o jogo não pode ser lançado lá. Aqui é um exemplo de como foi localizado uma das strings do jogo. Você tem o original em cima, depois a tradução daquilo, e por último a localização, que seria a solução mais simples e mais elegante. Então, em cima você tem que o cara was killed, na tradução ficou como foi morto, entre parênteses, que é uma solução possível, mas não é melhor. E na última, para simplificar tudo, a pessoa morreu. Então, em vez de uma voz passiva dizendo que alguém foi morto, o personagem morreu. E fica mais simples. Esse pedaço é o pedaço que a Sheila explorou bastante, que são de restrições e variáveis. Muitas vezes o localizador, ele não é um especialista, por exemplo, em programação, e ele não tem muito conhecimento de programação em si. Na verdade, eu sou uma pessoa que não tenho conhecimento de programação. Eu aprendi alguns dos elementos de programação, algumas das variáveis, tudo, para poder localizar, mas eu não desenvolvo e eu não programo. Então, muitas vezes, isso para o localizador pode ser um problema. Você nunca pode assumir que o cara que vai localizar o seu software entende de programação como você. Muitas vezes, na maior parte das vezes, ele não entende. Então, é importante, por exemplo, manter a comunicação do cara e explicar. Ó, esses são os comandos que tem dentro do jogo, esses são os botões que estão dentro do jogo, esse é o texto simples, esses são símbolos, você não pode mudar isso, não pode mudar aquilo, porque depois, no final, quando a gente for fazer esse programa rodar, vai dar problema. Outro problema que a gente tem é restrição de caracteres. Muitas vezes, principalmente do inglês para o português, que como a Sheila mencionou, às vezes o texto pode aumentar entre 20% e 30%. Em português, ele fica maior, 20% e 30%. Então, a gente tem que dar uma de açougueiro mesmo. A gente corta, adapta, reduz, abrevia. Muitas vezes muda o texto original, claro que com permissão prévia de quem desenvolveu, explicando por quê. Porque entre ter o texto no jogo da maneira que o texto deveria estar e caber no espaço no qual ele tem que caber, a gente tem que fazer uma opção e sacrificar alguma coisa. Então, volta e meia, essa restrição de caracteres vai fazer com que o texto na língua de chegada seja razoavelmente diferente do texto da língua original, por uma questão de espaço, de ter que caber dentro do espaço. E daí tem o uso de variáveis também, que a gente vê aqui nos exemplos. Por exemplo, tudo que está marcado são coisas que a gente não pode alterar e que fazem diferença de posicionamento, por exemplo, como a Sheila mencionou, dependendo do idioma por qual você está localizando,
a ordem frasal é diferente, sujeito, verbo e complemento acontecem em diferentes posições. E então você tem que saber, por exemplo, onde essas variáveis têm que entrar para que o texto faça sentido. Porque se você preservar muitas vezes da maneira que está no original, vai ficar um texto truncado, uma frase truncada que talvez não faça nem sentido. Conteúdo e público. Eu já, por exemplo, fiz localização de jogos adultos. E às vezes a pessoa que desenvolve, ela não tem noção do que está lá dentro e o público que ela quer atingir. O que você coloca no seu texto e o público-alvo do seu jogo, isso é muito importante de se pensar. Se o que você desenvolve e o texto que vai estar dentro do seu software se adequam ao público que você quer atingir. Então, por exemplo, eu já tive que localizar jogos que eram, por exemplo, para adolescentes e que continham palavrões absurdos, e eu tive que entrar em contato com o cliente e dizer, olha, não tem como colocar isso e vender no Brasil. Isso vai ser um absurdo, o seu software não vai ser, o seu jogo não vai ser vendido no Brasil se tiver esse tipo de coisa. A gente vai ter que mudar, ou colocar uma coisa mais amena, ou eliminar, porque não é possível vender o seu jogo com essa linguagem específica. Então, pensar no que você põe no seu jogo para o público que você quer atingir. Já trabalhei com conteúdo ofensivo e discriminatório. Às vezes é engraçado porque a gente não tem consciência do nosso preconceito. Então, a pessoa que desenvolve, ela não tem noção, por exemplo, que aquilo que ela está colocando no jogo é ofensivo para um determinado segmento ou grupo de pessoas. Porque ela é cega em relação a essa discriminação que ela própria tem, ou que a sociedade dela tem. Então ela não percebe, por exemplo, pô, eu fiz esse jogo super legal, a gente vai para a África. E isso, na verdade, é uma história real do jogo. Foi desenvolvido um jogo no qual existiam zumbis africanos, que no começo desse jogo existiam esses zumbis africanos, e um salvador da pátria que era branco, e chegou nesse país africano e começou a matar todos eles. E várias pessoas jogaram o jogo e falaram, meu, mas que absurdo, como assim? Você é branco, vai matar zumbis africanos na África? Tipo, não basta discriminar por ser negro, tem que discriminar porque é zumbi também, matar todos eles. Entendeu? Então, existem coisas que a gente às vezes não percebe, ou a pessoa que está desenvolvendo não percebe. A pessoa que está localizando percebe porque ela tem um olhar mais apurado do texto que ela está localizando. Tabus linguísticos, coisas que se dizem em algum lugar e não se diz em outro. Às vezes acontece. Isso acontece mais, na verdade, em revisão. Quando eu reviso textos, às vezes, acontece de ter coisas que o localizador colocou e que, pô, isso aqui ficou pesado. Não tem como, né, tá ali. Mas que já existia na versão original do texto do desenvolvedor. Então, na verdade, o cara só preservou aquilo, mas não passou um filtro. E aí, os problemas de gramática, ortografia, sintaxe e semântica. Acontece. A gente é humano, você está lá escrevendo seu texto para o seu jogo que você ama e faltou crase, faltou acento, o verbo está conjugado errado, não tem marcação de plural. Isso também a gente indica, muitas vezes. Como localizador é um bom conhecedor da língua-fonte, por exemplo, se você localiza do inglês para o português, você sabe bem o inglês. Se você localiza do japonês, etc. Você muitas vezes dá toques para o desenvolvedor e fala, ó, cara, esse teu texto não está bom. Você tem que dar uma polida nele. Tem muito erro gramatical, tem muita coisa que não bate, a conjugação não está direito, a frase está dúbia, isso está truncado, não faz sentido. Então a gente também serve como auxiliador do cara que escreveu o texto no original. A gente dá muito toque para eles também. Aqui é um exemplo da passagem de um jogo. Esse texto aparecia em pequenos livros, que cada vez que você passava de fase, você chegava a um livrinho. Nesse livrinho existia um poeminha que já indicava como seria o próximo nível do jogo. E o desafio aqui era manter a métrica do texto. Porque como ele é um poema, ele tem um certo ritmo, quando você faz a localização, não só a adaptação sintática e semântica tem que ser preservada, mas você tem que preservar, quando é um poema, a métrica do poema. Isso muitas vezes é um problema, porque tradutor não é poeta, né? Localizador não é poeta. Então isso às vezes pode ser muito complicado de se fazer. Eu vou dar um tempinho só para vocês lerem ali, para ver como é que ficou.
Beleza? Guia de estilo e terminologia. Isso às vezes não afeta tanto o desenvolvedor, mas sim a pessoa que está por trás do texto que foi criado e que às vezes não é o desenvolvedor, ele ou ela mesmo. Quando se desenvolve um jogo, existem certos termos. Se cria um glossário terminológico primeiro para esse jogo, para manter a uniformidade, por exemplo, nomes de objetos, inventário dentro do jogo, nome de personagens, nomes de poderes ou de habilidades, ou melhorias dentro do jogo. Então se cria uma terminologia pré-definida. Então tal ferramenta sempre vai se chamar assim, tal arma assado, e etc. E muitas vezes, quando o localizador recebe isso, ele percebe que o nome dado, a terminologia dada não condiz. A pessoa às vezes foi criativa demais ou criativa de menos. E tem que se discutir esse tipo de coisa também. Essa terminologia vai fazer efeito na língua de chegada, no português brasileiro, para o qual o seu jogo está sendo localizado? Não vai. Por quê? Por que não? E se discute muitas vezes. Se faz adaptação lexical e adaptação estilística, muitas vezes porque o texto fonte, seja inglês, japonês, italiano, russo, etc., a maneira no qual a estilística do texto em si não vai funcionar no jogo. A pessoa que vai ler aquilo em português, mas não vai sentir que aquilo é o nosso português, como se fosse redigido por algum brasileiro. Então a gente adapta. O localizador também cria terminologia. Muitas vezes você parte do zero, a pessoa envia o texto fonte para ti e fica ao teu encargo criar toda a terminologia. Ele deixa a escolha livre, o que é melhor, na verdade, para o localizador. Que ele mesmo crie sua própria terminologia para o jogo. A gente trabalha com corpus linguístico. Corpus linguístico você tem uma coleção de textos que já são referência ao tipo de texto que está sendo localizado. Então, por exemplo, eu tenho um corpus linguístico para jogos jogos fantasia, por exemplo. São vários textos que eu já localizei de jogos fantasia, que muitas vezes funcionam de exemplo e casam com o jogo que eu estou localizando agora. Então, para esse corpus linguístico, a gente usa algo que se chama memória de tradução. É um arquivo que grava tudo que você já localizou em toda a sua vida profissional. Então, cada vez que você localiza, a gente usa ferramentas, como a Sheila mencionou, que se chamam Cat Tools, são as ferramentas que auxiliam na localização também, na tradução. Dentro dessas ferramentas, você pode criar um arquivo, que ele grava tudo que você já escreveu, de todos os jogos que você já localizou, e isso serve de referência no futuro para você localizar outros jogos, que são do mesmo tipo, do mesmo gênero e etc. E as variantes linguísticas, que é muito importante. Eu já vi jogo lançado no Brasil, por exemplo, em português de Portugal. Não é que a gente não entende